vamos continuar falando de reforma tributária que está no Senado. E hoje nós vamos receber o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o Leandro de Souza, o nosso colega aqui, governador, vai participar também desse bate-papo com o senhor. Boa noite, governador. Boa noite, governador. Boa noite, Simone. Boa noite, Leandro, e a todos os telespectadores da TV Agro Mais e também os que nos seguem aí pela rede social. Obrigada desde já pela sua participação aqui com a gente hoje. Governador, o senhor publicou em suas redes sociais que seu sentimento é que a reforma tributária está estressando aí a todos, né? E queria saber do senhor, esse estresse aí o senhor acredita que atingiu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Como é que o senhor avalia o que disse o governador de Minas em relação a defender interesses do Sul e do Sudeste? Já começo com essa pergunta para o senhor. Bom, eu fiz questão de dizer, de fazer também várias publicações no Twitter, mostrando que, sem dúvida alguma, o estresse aumentou, porque a reforma tributária ela foi apresentada dentro de uma vertente muito mais tentando atender industriais e exportadores, sem realmente ter um cuidado com uma visão global de Brasil. A declaração do governador Zema talvez tenha sido ali no calor do debate e, ao mesmo tempo, lógico que foi uma declaração infeliz dele, porque nós não podemos, nesta hora, mesmo defendendo estados, nós não podemos perder o foco principal, que é a preservação da federação. Quando você constrói uma reforma tributária, e olha, eu fui deputado por 5 mandatos, senador por 1 mandato e agora governador. Quando você constrói, tá certo, uma reforma, você não pode ali tentar qualificar estados mais importantes de estados menos importantes, tá certo? Não quer dizer que a reforma possa criar, tá certo, uma exclusão de vozes de algumas regiões do país. Não pode priorizar A em detrimento de B. Esse debate, ele deve existir. Agora, o que não pode é, neste momento, vir qualquer sentimento separatista. Isso é que não pode acontecer. Nós, como governadores e as governadoras, nós temos essa responsabilidade de tratarmos assuntos dos nossos estados. Nós estamos ali eleitos pelo voto ali dos nossos concidadãos ali, e nós temos que ter também a noção de Brasil no todo. Essa é muito a cultura que eu sempre defendi no Congresso Nacional e continuarei defendendo, tá certo? Eu acho que nós temos que ter argumentos, dados, para não deixar com que isso venha num processo de acirramento cada vez maior que nós estamos assistindo neste momento. Certo? Eu me coloco como um elo no sentido de buscar esse ponto de concórdia, aonde o debate deve existir, mas jamais um processo de queda de braço entre uma região e outra. Nós temos que buscar o equilíbrio. Todos nós temos o direito de crescer, tá certo? Então não pode ser eu crescer em detrimento de outro. Aí o outro não pode crescer, não. Pelo contrário, ou senão nós vamos fazer com que haja o inverso daquilo que sempre nós trabalhamos. Ou seja, se nós temos apenas uma região crescendo, você vai ter uma migração completa das pessoas para esta região. Nós temos que fazer com que os 203 milhões de brasileiros tenham condições de se acomodarem ali em toda a extensão territorial do Brasil. Então é nesse sentido que realmente eu me coloco na reforma tributária com várias críticas, tá certo? Entre elas, a mais importante para mim é que fere o Pacto Federativo, é que desrespeita a autonomia dos estados no que diz respeito a administrar a sua própria arrecadação, definir suas próprias prioridades e não ficar recebendo mesada de um Conselho Federativo
que não existe similar em lugar nenhum do mundo. Tem o IVA? Tem. Mas tem o IVA num país da extensão do Brasil, com todas as peculiaridades e as desigualdades regionais que existem? Não. Existe algum país no mundo que tenha conselho federativo, que acumule todo o dinheiro e depois vai repassar esse dinheiro? Não. Tem algum país do mundo onde as pessoas que foram eleitas pelo voto do eleitor, ele é substituído por uma comissão de 54 representantes em Brasília? Não. Então, essas inovações são inovações que negam tudo aquilo que nós sempre lutamos. Ao invés de ter maior autonomia de estados e municípios, nós vamos ver, mais uma vez, um retrocesso enorme de concentração de poder em Brasília. Então, as pessoas têm que entender, nesta hora, que quando se trata de uma reforma tributária, nós não podemos ser assim, olha, essa classe aqui é mais esperta, aqui nós conseguimos isso aqui mais. A outra teve mais representatividade, conseguiu mais aqui. Mas isso aí não dá certo. Você tem que buscar um ponto de equilíbrio. E para buscar um ponto de equilíbrio, não dá espaço para esperteza. Não dá espaço para um ganhar em detrimento do outro. Você tem que buscar um ponto de concórdia, um ponto de equilíbrio. E a reforma tributária tem que... Os pensadores da reforma tributária, que são teóricos, que nunca tiveram voto e que nunca na vida viveram a realidade de cada estado do país, eles querem desenhar no papel aquilo que tem uma dificuldade muito grande de ser aplicada. Por exemplo, hoje, os profissionais liberais, como é que eles vão sobreviver com a carga tributária dessa de 30%? Eles têm pouco ali crédito acumulado. Como é que hoje, prestador de serviços hoje, que emprega mais de 3 milhões de brasileiros, só em Goiás ele emprega 80% da nossa mão de obra ativa. Como é que eles vão viver? Com 30% direto no custo deles. Governador. Então, pois não. Governador, o nosso jornalista aqui, nosso colega, Leandro de Souza, também quer participar e emendar nesse gancho aí. Deixa eu pegar o gancho que o senhor está falando aqui, governador. O senhor me desculpa, por gentileza, lhe interromper, mas é que quando o senhor mesmo falou da importância da reforma tributária, e quando se fala no meio político ou no setor produtivo, todo mundo concorda que a reformulação do modelo de cobrança de tributo, ela precisa ocorrer. Na hora que a discussão, que o texto vai para a caneta, ou seja, de se fechar o acordo, parece dar a impressão que cada um puxa para um lado. O setor produtivo, quem tem mais lobby, por exemplo, consegue benefícios no processo todo, consegue isenções. Os governadores, a gente viu aqui no final, acabaram sendo peça importante no processo de aprovação do texto na Câmara dos Deputados, exatamente porque conseguiram negociar a inclusão desse artigo número 20, que é aquele que permite com que os estados criem algum tipo de cobrança sobre insumos. Eu lhe pergunto, é possível, diante de tanta discordância que a gente está vendo no final agora, se chegar a um acordo, a um entendimento para que a matéria de fato avance e não traga prejuízo, atenda a todo mundo, ou seja, estados e municípios mantenham o nível arrecadatório enquanto que o setor produtivo não tem aumento da carga tributária? É possível fazer essa contabilidade? Porque às vezes dá a impressão que quem tem a boca maior parece que vai comer mais, que é exatamente isso que o senhor está falando aqui agora, né? Exatamente. E o que se espera do Congresso Nacional é que trabalhe exatamente para fazer com que diminua as desigualdades e não priorize apenas exportadores e grandes indústrias, tá certo? E estados que têm aí, junto com uma renda per capita maior e uma população maior, impedimento com que outros setores possam, ou com que outros estados possam crescer, Leandro. Ao mesmo tempo, retirando esta prerrogativa dos governadores poderem ali priorizar as suas políticas, tá certo? Junto com a sua arrecadação. Então, eu não vejo que a reforma tributária ela deva vir desta maneira.
certo? Eu entendo que, tá certo? Não é prudente, tá certo? Mais uma vez, mas eu preciso pegar esse gancho do senhor, é que amanhã, pela manhã, representantes do agronegócio, 55 entidades, se reúnem com o senador Eduardo Braga exatamente para apresentar uma proposta que interessa ao agro e entre essas propostas está a retirada do artigo 20, que é essa que garante, como o senhor tem mesmo falado, garante alguma autonomia para os estados conseguirem atrair investimentos. Eu lembro que o senhor, há um tempo atrás, disse que estamos na iminência, caso a proposta fosse aprovada do jeito que está, do estado de Goiás perder até 700 empresas em muito pouco tempo. Queria que o senhor conversasse exatamente sobre isso. Desculpa lhe interromper mais uma vez, por favor. Não, Leandro, foi ótimo sua interrupção. Eu acredito que deve prevalecer mais do que nunca uma visão, não apenas olhando especificamente, olha, eu não devo mais contribuir com isso, não devo mais contribuir com aquilo, e ter uma visão mais ampla. Por exemplo, vou lhe dar um dado aqui que é feito pelo nosso instituto, que, modéstia à parte, tem mostrado que a metodologia que nós estamos avançando em Goiás tem sido referência hoje no Brasil para a gente poder chegar, provavelmente, a uma alíquota neutra até agora, que já chega a patamares de 29%. Dentro do que vem pelo Senado, vamos ver o final do texto, mas já é a maior do mundo. Mas eu vou dizer o seguinte, você sabe quais são os municípios que mais perdem em Goiás, na planilha do que foi aprovado na Câmara dos Deputados? 102 municípios de 246. Perdem mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Quais são esses municípios? Os municípios exatamente da agropecuária. Então, veja bem, eu não acredito que a frente parlamentar ela vá querer botar ou colocar-se contra aquilo que é feito para a infraestrutura do Estado. Como é que o cidadão vai transitar amanhã para poder chegar na propriedade rural dele se não tem a capacidade de investimento? Olha, o quanto estados que produzem, tá certo, commodities, sejam elas agrícolas e minerais, como é que nós vamos sobreviver? Porque nós já temos a Lei Candir, nós não temos um centavo do que é exportado. Agora, além daquilo que é para a produção, vamos dizer, o ICMS ou o IBS da semente, do adubo, do petróleo, do herbicida, de tudo isso, também não vai ficar no Estado, vai para a exportadora ou para trading. Quer dizer, como é que um Estado vai poder sobreviver fazendo obras de infraestrutura, dando saúde, educação, segurança? Então, isso é algo, tá certo, que mostra que aí, na verdade, eu acredito que o setor rural deve refletir, a frente deve refletir melhor, porque esse jogo aí é um lobby mais das mineradoras, tá certo? Que está empurrando o setor rural, mas é um lobby das mineradoras, tá certo? Que reagiram duramente e até entraram no Supremo para tentar derrubar fundos que têm única e exclusivamente, tá certo? Uma finalidade, que é investir em rodovias e pontes, só isso. Não tem um centavo que seja retirado para outra coisa. Nem entra no Tesouro do Estado, ele vai diretamente para construir rodovias. Então, essa visão é porque as mineradoras estão realmente achando que elas não devem pagar nada, já que não fica nada deles no nosso Estado, e só fazem destruir nossas rodovias com cargas cada vez maiores, inviabilizando o tráfego e até a segurança nas nossas rodovias. Então, eu entendo, Leandro, que eu gostaria e acredito que eu, como sou um fundador da nossa bancada ruralista, das épocas de 1991, tá certo? Quando lá estive, da Constituinte, quando nós lutamos pelo direito de propriedade, então eu acredito que nós seremos, pelo menos, chamados para discutir este assunto. Então, eu não acredito que a frente deva entrar num assunto que apenas é interesse das mineradoras. E lá é muito claro, aquilo que já existe, que seja preservado. Não está ampliando a criação de fundos
para nenhum outro estado da federação. Mas não é esse, Leandro, o meu ponto de debate na reforma tributária. O ponto de debate meu na reforma tributária é a retirada da autonomia dos governadores e dos prefeitos em relação àquilo que é a arrecadação dos estados e municípios. Tá certo. Governador, o senhor falando aí que a frente parlamentar da agropecuária deve refletir melhor aí em relação a essa posição, essa pauta. Eu já ouvi aqui em entrevistas que foi uma decisão infeliz, né, dos nossos entrevistados que falam que foi um contrabando aí no sistema tributário que vai trazer insegurança jurídica. E o senhor falou em relação ao Estado debater mais esse assunto. O Estado vai procurar o relator para discutir mais esse assunto aí quando a gente fala em vários itens que o senhor citou aí? O senhor vai procurar para debater mais essa questão, governador? Olha, é o que eu volto a repetir. Em primeiro lugar, eu vou estar presente na sessão temática que vai estar no plenário do Senado Federal. Eu estarei presente também nas sessões que terão na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu, sem dúvida alguma, como tantos outros governadores, vou solicitar também uma audiência com o relator da matéria, certo? É lógico que eu tenho uma vida dentro do Congresso Nacional, conheço bem a tramitação de uma emenda constitucional e não vou deixar de ponderar sobre cada um dos pontos que são relevantes, sem abrir mão, primeiro, do principal em relação ao acessório, certo? Eu não vou trocar o principal pelo acessório, certo? Eu não terei compensações por isso. Eu lutarei pela garantia da autonomia. E sendo que, Leandro e Simone, eu não estarei mais como governador quando a matéria entrar em vigor. Mas eu acho que isso aí, tá certo? É algo que eu quero perguntar na tribuna do Senado Federal, aonde foi que tem algo semelhante com esse Conselho Federativo no mundo, certo? E se é para copiar, então que copie o modelo americano. O modelo americano dá independência para os estados poderem definir a tributação sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica e também o percentual do IVA. Se é para ter, então, autonomia, que repasse aos estados e não concentrar com a União isso aí. A União cabe discutir, tá certo, o PIS, COFINS e o IPI, tá certo? E é importante que vocês todos saibam, que estão nos assistindo, é que o governo federal, nessa reforma tributária, ele só entra com 17% de toda a arrecadação federal, tá certo? E todo o restante, tá certo? É todo por conta dos governos estaduais e dos municípios. Ele entra com uma pequena parcela. Então, dentro da arrecadação Brasil, Leandro, de 2 trilhões e 300 bilhões, tá certo? O governo federal entra apenas nessa reforma, tá certo? Com 17% da parcela. E os estados e municípios entram com tudo, pode-se dizer assim, quase a totalidade. Isso aí é algo que realmente não está sendo discutido, porque hoje tem uma vertente na mídia em achar que os estados e municípios, tá certo? E que bens e consumo é que é responsável por toda essa situação que eles chamam de manicômio. E, no entanto, o que eu vi dos prestadores de serviço, num grande debate que nós fizemos em São Paulo, foi, olha, nós vamos sair do manicômio e vamos entrar no inferno, porque nós não sobreviveremos a isso tudo. A própria Confederação Nacional dos Prestadores de Serviço do Brasil, que representa a área de serviço do país, que é a que mais absorve mão de obra no país. Agora, existe um momento de achar que não, que isso aí é a modernidade, sendo que você tem um arcabouço fiscal pela frente que propõe você ter que arrecadar mais. Agora, não tem limite em gastar, não tem limite na reforma administrativa. Então, tem que arrancar mais imposto. Então, vem o IVA, daqui a pouco vem imposto sobre
pessoa jurídica, pessoa física, sobre renda, e vem daí por diante. Isso é que eu vejo. Governador, nosso tempo já está quase finalizando aqui, mas eu tenho outra questão, regularização fundiária, governador. O Estado hoje entregou, não é, títulos a produtores goianos, reconheceu aí a posse de terras devolutas. Eu queria saber quanto de títulos aí, quantos foram entregues aí, quantos hectares regularizados, governador? Bom, nós iniciamos agora, ainda é um percentual pequeno, mas é para mostrar o quanto o Estado está avançando, tá certo? Em dar total tranquilidade para as pessoas, tá certo? Nós fizemos isso não só no setor rural, mas no setor urbano também. Nós estamos regularizando todas as terras de loteamentos aqui com escrituras de casa e também no setor rural, com mais de 1.100 títulos que foram distribuídos hoje a todos aqueles que estavam lá em terras públicas do estado de Goiás, haviam sido assentados e não havia sido regularizado. E esperamos que o governo federal também continue a política aí de documentação das terras aí dos assentamentos no nosso estado. Tá certo, governador. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui com a gente, nessa conversa com o Agro Mais 17 horas, e até uma próxima oportunidade. Leandro? Boa noite, governador. Prazer falar com o senhor. Boa noite, governador. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Simone, e a todos que nos acompanham. Muito agradecido e uma boa noite a todos. Ok, a gente que agradece, governador. Boa noite, senhor.